Todos os olhares estão voltados para os Estados Unidos. Afinal, o maior evento de futebol está acontecendo por lá. Neste fim de semana, tivemos 2 aberturas de eventos, um no Canadá e outro nos Estados Unidos. E a pergunta que não quer calar: a abertura do evento te agradou? Este é o assunto de hoje do Mesa Triangular, um podcast voltado para cultura, sociedade e muita arte. Roda a vinheta! Está começando mais um episódio do Mesa Triangular, onde você já sabe que debatemos aí assuntos que estão movimentando a Copa e tudo que envolve, trazendo essas informações, sempre fazendo referência aí para o meio acadêmico. E o assunto de hoje são as 2 aberturas dos eventos que aconteceram no fim de semana. Um no Canadá e outro nos Estados Unidos, certamente. É isso mesmo, Vitão? É isso mesmo. E ó, mais 2 aí, a gente já falou de uma no outro episódio, agora a gente vai falar dessas 2. Agora, vou aproveitar que você já trouxe aí, que são 2. Se apresente para quem está chegando agora e viu você sentadinho aqui na mesa triangular da Anhanguera. Eu sou o Vitão, influenciador, falo sobre o assunto futebol, né? Influenciador futebolístico. E estou aqui para falar com essa área, que é a que eu entendo. As outras eu tô aprendendo aqui. Informação de futebol vai ser com você. As outras áreas eu tô aprendendo aqui. Artes visuais, já teve o capítulo da saúde mental, psicologia. A gente já falou com o professor Fernando também sobre arquitetura, urbanismo. Então, nossa, eu tô adorando, tô aprendendo aqui. Daqui eu vou ser informado de alguma coisa. Então hoje eu tenho certeza que você vai sair informado, sabe o quê? Em artes visuais. Porque assim, o grande espetáculo dessas aberturas, destes eventos, é o que prende a nossa atenção, né? Porque são tantos elementos. Então, para falar um pouco sobre artes visuais, a gente tem a professora Bianca Cândido, que é do curso de artes visuais da Anhanguera. Professora Bianca, seja muito bem-vinda à Mesa Triangular. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. E pegando o gancho do Vitão, ele entende de futebol, eu tô aqui pra arte, né? Eu tô aqui pra torcer, né? Como a torcida do Brasil. Mas entender de futebol eu não entendo muito, não. Então, tô aqui na presença pra gente falar da artes visuais e a gente desce essa parte pro Vitão mesmo. Fechou. E mas agora eu vou fazer um detalhe. Vai, manda. O podcast é sobre futebol, cultura, sociedade. No dia do podcast da professora, vem você de preto e eu de preto, então, e ela todinha no talento. Mas ela pensou nas artes visuais, entendeu? Pois é, porque, isso tá relacionado, não é? Vamos então, vou dar destaque. É que nós tá de luto. Matamos, ganhamos, a gente tá Nossa, muito triste. Verdade. Poxa, Vitão, que pesada de clima, hein? Logo agora. O Hexa, será que vem ou não? Vem. Será? Vem. Não, mas se depender do envolvimento da Bianca com a temática, a gente vai ganhar todos os títulos possíveis. Eu quero só depois dar um destaque para as unhas da professora que eu já... Vi. Ah, mentira? Olha lá. Tá tudo borrado, né? Não, gente, e um destaque pro meu cabelo também. Tô mostrando pra todo mundo que eu tô vendo. Tá de verde e amarelo também. Viu? Torcedora raiz. Eu tô aqui de 4 Você não fez uma mexinha? Pô, eu devia ter conhecido ela antes pra me dar umas dicas. Posso te fazer então um pedido antes da gente começar o assunto com a professora? Não, lá vem. Eu quero o cabelinho Ronaldinho. Vai ter o Cascão? É. Não, se o Brasil for Hexa, está aqui registrado. Eu vou aparecer aqui de Cascão, mas... Calma lá, né? Não vou fazer antes, não vou me antecipar. Não tô tão ansioso. Nossa, assim. Eu gostaria muito de ver essa cena. Torce pra gente ser Hexa. É? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, então, porque se o assunto é artes visuais, a gente já tem uma noçãozinha básica aí que a artes visuais, ela tá em mais lugares do que a gente imagina, mas nessa abertura que aconteceu no Canadá, a gente já pode considerar que a gente teve uma falha de artes visuais, professora? Tivemos uma falha. Não sei se todo mundo assistiu, o pessoal aí em casa, mas a gente teve todas as aberturas, teve uma bola da Copa, né, que seria do troféu, no meio. Só que no Canadá, era essa bola, ela ia subir. Primeiro ela, na verdade, foi quebrada, que tinha a Alicia Cara no meio, pra ela cantar, que é a nossa Moana. Aí tirou lá e depois eles foram reconstituindo essa bola e ia subir. Só que aí subiu todo rasgado a parte de cima, então ficou a bolinha ali em cima, um rasgo. E a estrutura o restante, do tubo, né? Aí eles abaixaram de novo e aí ficou assim. Tentaram até tentar recuperar ali. Mas isso daí, sabe o que é, né? Falta de professora de quê? De pré. Porque uma boa professora de pré, com 3 tubos de cola, papel crepom, tinha feito todo um revestimento necessário. Do ponto de vista de artes visuais, será que acertaram mesmo no material ali? Será que era pra ser daquele jeito, professora? Então, fiquei pensando nisso, porque ali eles tiveram que preparar muito bem embaixo, porque ali subiu e desceu com a Alicia Cara, mas eles tinham que ter preparado. Tanto é que depois eu fiquei reparando, eu falei, nossa, a gente deu errado, eles devem estar super nervosos. E aí eu vi ali embaixo eles tentando um movimento de colocar de volta e não deu certo. E daí eu tava pensando também, como a pessoa deve ter dormido, o pessoal que organizou, eles devem ter ficado tão pensando, eles devem estar até hoje pensando, nossa, eu fiquei organizando ali a Copa e não deu certo. Não, e ainda uma que com 3 edições, né? 3 aberturas. Então assim, putz, só a gente errou. Acho que tem um peso ali. E sem contar, eu não sei você especificamente,
Mas eu sempre penso nos Estados Unidos, de um modo geral, considerando todos, né? Todo mundo lá. Uma potência. Sim. Então, eu imaginava, sei lá, algo de outro planeta para todas as aberturas, assim. Porque, você esperou tanto ter uma Copa. E quando tem a Copa e você mostra um improviso, era projetado. Agora, já vamos puxar para os Estados Unidos mesmo. A gente saiu lá do Canadá e veio para os Estados Unidos. Você também esperava? Ou os Estados Unidos mesmo tá focado tanto ali em outras modalidades esportivas que o futebol passou batido? Então, eu tava pensando, no geral, nos três, como que parece aqui no Brasil, por exemplo, como foi um show muito maior, teve muito mais coisas, mas eu acho que talvez a verba, não sei se você quiser falar, né, Vitão, em relação à verba, que eu não sei, ficou tudo em um país, então a gente pode fazer algo maior. E como tá em três, né, às vezes é isso que aconteceu. Então a gente vai descobrir se é isso, né, ou se foi falta de estrutura deles mesmos, mas deu uma grande diferença, realmente, entre um e outro, e a gente tem essa esperança de vir algo muito grande, né, a gente fica querendo um show, mas talvez seja isso também do futebol não ser tão forte nos Estados Unidos, quando a gente pensa em outros eventos de outros esportes, é sempre algo, né, televisionado, muito maior. O que a mídia puxou um pouco, assim, vamos dizer assim, entre aspas, de desculpa, foi isso, né? E ainda a gente tava tendo uma final de NBA e caiu a abertura da Copa em Nova York. E aí um dos times, né, que faziam anos que não ia para uma final ter a chance de ser campeão, tá indo de lá, que era o New York Knicks, né? New York Knicks. Então, tipo, não sei se roubou um pouco a cena também. Mas a gente tem que pensar que, quanto tempo foi organizado antes, né? Mas eu acho que faltou um glamour, porque a gente esperava alguma coisa. Porque os Estados Unidos sempre tenta demonstrar isso, né? O tamanho aqui do país, aquela coisa, aquela força. E eu achei que foi a mais fraquinha, foi a dos Estados Unidos. Do México eu já tinha dado, até no outro episódio eu falo sobre, eu achei que faltou um pouquinho, mas eu gostei muito pela relação às cores, e eles puxaram muito essa questão cultural, né, latino-americana e tudo mais. A do Canadá eu achei bem bonita, foi a que eu achei mais bonita, apesar do erro ali de produção, pré-produção, não sei qual que foi, daí essa parte a professora pode falar melhor, mas eu achei a mais bonita dessa questão da artes visuais, assim. Quem preparou aquilo ali pensou muito bem. Muito vermelho, muito característico do país, ela foi bem forte, assim. E dos Estados Unidos eu achei meio... Não sei se talvez as apresentações também faltaram alguma coisa mais americana. Não sei, eu achei dos Estados Unidos um pouquinho mais... Tipo assim, vamos lá, tem o primeiro jogo e... É isso aí, vamos ver o que acontece. Vamos focar então em Estados Unidos e Canadá, porque a gente sabe que eles, né, ao longo aí da história, construíram um império de linguagem visual. A gente tem várias coisas que conectam aí a cultura americana. A gente esperava muito disso. E, na minha opinião, que sou a pessoa dos bastidores ali, o mais legal da apresentação foi a Anitta. Né? A Anitta conquistando todos os espaços possíveis. E eu acho que ela, como artista, ela mostra que ela não só é um corpinho dançando, como né? brasileiro, eu gostei muito da apresentação dela e feliz, né? Que a gente tem, né, querendo ou não, uma brasileira num evento tão grande como esse. Mas eu ainda acho que poderia ter mais outras atrações. Americanos. Exatamente. Né? Você pega a apresentação do México mesmo, foram artistas com mais nomes, vamos dizer assim, sabe? Numa posição de mercado mesmo, no mercado musical. Eu acho que foram artistas mais fortes. Aí agora Canadá e Estados Unidos eu achei que faltou um Black Eyed Peas da vida, vamos dizer assim. É que o Michael Jackson não tá mais vivo, né? Senão Michael Jackson, mas alguma coisa mais americana, assim. Pelo menos eu achei, né? Não que eu seja expert em música. E você, professora? Então, focando nessa parte dos artistas, eu pensei justamente nisso, porque no México foram artistas mexicanos ou latinos, no Canadá também, e nos Estados Unidos a gente teve muito estrangeiro. A gente teve a Anitta, que é brasileira, a gente teve a Lisa, que ela é tailandesa, mas ela é conhecida na Coreia, né, pelo Blackpink. A gente teve a Tyla, que se eu não me engano, ela é da África do Sul. E daí até a hora que começou, eu falei, nossa, estadunidense vai trazer coisas dos Estados Unidos. E não, trouxe vários outros artistas. E aí eu fiquei refletindo como que isso significa, né, no local que a gente tá da Copa, mostrando pro mundo inteiro. E seria mais essa questão, eu imagino, de mostrar essa recepção de fora dos artistas nos Estados Unidos, como ali seria o ponto popular, literalmente, né, onde que tem a produção de Hollywood, onde que tem os prêmios, por exemplo, teve o Dourado, né, muito, o próprio Oscar. Então, acho que foi nesse sentido. Mas focando na paleta de cores, eu gostei mais do Canadá também. Porque ficou ali no vermelho, no branco, teve um douradozinho ali em volta, que ficou bem bonito. Só que nos Estados Unidos teve muito foco no dourado, que até parecia que tinha dourado na bandeira deles, né? Foi muito tipo assim, somos ouro, né? Parece. Ou o branco também que usou, a apresentação da Anitta foi inteiro branco. Eu confesso pra vocês, assim, que eu senti falta da arte urbana, sabe? Eu acho que a abertura, ela ficou muito focada ali
nós estamos fazendo uma abertura, mas não teve a preocupação do envolver. Sim. Não foi uma abertura de pessoas, por exemplo. No México a gente viu a abertura com pessoas. Parecia que todos faziam parte da abertura. Era mais ou menos assim, ó. Eu sou isso e ponto. Eu não vim pra agradar. É esse aqui. Esse é o nosso evento. A gente tá fazendo um pouco, tipo assim, cumprindo o protocolo. Mas eles poderiam... Faltou energia, faltou talvez contratar um artes visuais que faz o futebol americano, afinal, lá, aquele super evento que pra eles é o maior evento, acredito. Podia ter pego porque as finais de futebol americano, são incríveis essa parte de artes visuais. Pelo menos eu acho que foi muito maior do que a própria Copa. Dentro das artes visuais, professor, a gente espera... a gente tem profissionais que são responsáveis por definir essa linha de pensamento? Ou o profissional de arte visual ele vai executar aquilo que foi definido? Por exemplo, num evento desse... O artista visual contratado ali, ele tem o poder de falar, gente, vamos botar cor nisso. Se Deus quiser, tem, né? Tem. A gente espera que tenha. Tem essa questão da verba, que eu imagino que limita muito em todo o evento, né? Todo projeto que você tem que pensar na verba. Mas é os Estados Unidos. Mas ali não faltou verba, não. Não, falta verba não. Faltou, talvez, vontade, né? Numa festa ali. Em algum lugar. Não, mas eu digo assim, na produção da Copa, imaginando que essa pessoa, né, esse grupo de pessoas tinha dinheiro, seria justamente pensar nessa mensagem. Então, o artista, sim, ele tá lá envolvido, o artista visual, e a gente, é tudo, né? A gente tem a questão do discurso em si, a questão das paletas, das roupas, a própria gravação. Se vocês olharem em eventos no geral, quando a gente tá vendo da TV, a gente vê só uma cenazinha, e se você olha de longe, os próprios cameramen, eu não sei como que fala. Cameraman. Eles estão meio que a mesma paleta da apresentação para não destoar, sabe? Então, a gente está ali incluso em tudo, inclusive na próprio vestiário dos cameramen, gente. Professora, uma dúvida... Isso aí você falou uma coisa muito louca, que eu nunca reparei. Tipo, geralmente você olha, você vai falar, vai ver os caras com a câmera andando no meio, né? Aquela loucura. É tão, né, ornamentado, sei lá como posso falar isso, organizado, com as cores, que você fala, ué, cadê os câmeras? De onde que tá essas gravações? Do mesmo jeito que em casamento, quem tá na organização trabalha com roupa preta. Pra parecer garçom? Não, porque... Não, pra você não... Pra você não... Ser neutro, né? Você é neutro. Por isso que quando normalmente em evento, todo mundo trabalha com a roupa preta, porque daí você fica, entre aspas, invisível. Agora, vou aproveitar aqui a professora, já que ela é do movimento das artes. Professora, qual que é a diferença aí do design gráfico pro artista visual? Tem alguma coisa a ver? E o designer gráfico, sei lá, ele tem uma atuação ali nos Estados Unidos, ele tem uma representatividade, faltou isso, eles podiam ter explorado isso? Então, artes visuais e design, eles estão ali colados, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu vou fazer artes visuais pra quê? Sendo que eu posso fazer design, sendo que são cursos separados no objetivo, mas a gente tem essa produção de animação, a gente tem a produção de ilustração, que o design gráfico ele é muito mais focado nessa venda, nessa produção, né, de um evento, por exemplo. Nas artes visuais, a gente tem essa parte da poética, a gente não necessariamente produz para fazer dinheiro, a gente pode fazer ali, por exemplo, uma pintura falando do nosso sentimento. No design gráfico, é mais regrinhas que eles seguem para ter uma estrutura para conseguir fazer uma venda, passar uma mensagem, por exemplo, aqui, né, a gente tem tudo a estrutura que foi montada, então ali, por exemplo, o gol que tá com a tipografia daquele jeito, então tem todo esse pensamento por trás. Artes visuais, a gente é muito mais do sentimento, né, a gente tem a história da arte, mas não é tanto focando, você vai vender de tal forma, segue essa regra, e design gráfico é mais indo para esse sentido. Mas... Agora fez todo sentido, Vitão. Agora nessa fala aqui fez todo sentido, professor, vê se eu tô certa. Lá vem. Nos Estados Unidos, a gente tem uma história aí do quê? Do incentivo ao consumo, entendeu? Consumo, tudo é consumo. Gastar bufunfa. Sim. Quem tá no mundo das ideias, nas artes, não vai ficar avaliando só o consumo. Será que esse foi a linha de pensamento deles, do tipo... Não estamos aqui para lançar uma versão nova da pop art. Não estamos aqui. A gente só está aqui para cumprir protocolos. Sim. Talvez seja isso, professora. Sim, provavelmente. Justamente essa falta de representatividade, né, que teve indígena, dos povos originários, a gente pensa que eles deram esse pulo na história deles e veio justamente para esse recente que tem essa parte da propaganda, da venda. E realmente parece que foi para cumprir uma abertura, mas não teve aquele impacto, né? E o Vitão até falou das aberturas dos outros esportes, e tem aqui quem assistiu, né? A primeira pessoa que aparece é um cara que tá vestido de dourado, com uma roupa que eu falei, nossa, uma roupa colonial, o que é isso? Daí eu descobri que eram militares, que veio da Europa, inspirado, e ele é sempre usado nos jogos de futebol americano, de basquete, como um símbolo que se tornou, então, algo que é mais europeu, a partir do século XVI, mais ou menos, e eles trazem isso, mas não tem essa escolha justamente dos povos originários, então eu imagino que sim, seja algo mais focado. Né? Ou seja, eles escolheram o ponto da história que eles decidem que começou a história. O famoso dinheiro é meu, eu faço como eu quero. Eu faço como eu quero. E considerando que dinheiro é meu e eu faço o que eu quero,
Como que tá o mercado das artes visuais? As pessoas ainda estão consumindo artes visuais? As pessoas estão em busca do belo ou não? Atualmente vai a lei do consumo e do consumo rápido. A gente tem muito isso, né? Quando eu falo com os alunos, eu sempre tento falar, tipo, você vai no que você está inspirado, faz sua produção, mas também pensa, né, no que você vai ganhar dinheiro com isso. Eu dou incentivo de vários, por exemplo, sites que eles podem colocar as obras. Tem muito, hoje em dia, a questão de ilustração digital. Então, a gente tem essa parte das artes que os alunos, a gente tem que dar essa incentivada, porque a gente precisa, né, se alimentar. Sim. Aqui, né, tá tendo um trabalho. Sim. Ô, Vitão, vou aproveitar e te perguntar, já que você é do meio do futebol, certamente tem referências visuais ali dentro do futebol. Você, na construção dos seus vídeos, tem algum artista que você acha interessante, que você acha legal, fala, poxa, eu quero que os meus vídeos fiquem parecidos com isso, ou então a meta é essa? Putz, boa pergunta. Eu já tive muita referência, né? Ou você é daqueles que pega o aplicativo, que já tem os modelinhos prontos e só troca a letra? Não, eu já peguei muita referência. Eu vim de uma época da época do Pânico, então eu gostava muito daquela coisa que era meio extravagante, sabe? Aquela modelo de arte meio extravagante, assim, do humor e tudo mais. Só que eu já, cada projeto eu tô numa vibe, acabo indo pra um lado. Então eu sou mais da criação também. Eu prefiro montar algo que pareça com a minha cara do que só ir lá pegar um template, alguma coisa, uma arte pronta. Mas isso é uma boa pergunta. No momento eu não sei quem que eu tô. Acho que eu tô uma mistura de todos os meus anos, de 17 anos de internet. Eu acho que agora eu tô... é o Vitão mesmo. Se vocês verem lá no vídeo meu essas coisas... Criando uma tendência. Minha cara, é minha cara. E você... Por isso que eu não viralizei ainda. Tá construindo um estilo, tá construindo o próprio estilo. Você, por vídeo, você escolhe pensando no tema ou você tem uma estética geral? Nada. Sua? Ixi, você só chega... Hoje é play, liguei a câmera. Lógico, a gente pensa no norte, assim, que nem a gente tá na época de Copa, então provavelmente hoje eu vou produzir um vídeo. Eu vou pensar nos jogos de ontem, dias de ontem, mas eu não tenho muito essa coisa de seguir um roteirão, essas coisas. Hein? Até é meio difícil, inclusive, fazer esse podcast às vezes, porque tem que seguir alguns temas. Pois é. Meu Deus, muito profissionalismo. Quem vê meus vídeos sabe, sou meio solto, meio doido. Professora, essa época que estamos vivendo, onde as pessoas têm muita base, muito modelo de vídeo para seguir, e às vezes só sair copiando. Como que tá o perfil de quem busca artes visuais? Tem muito trabalho aí para mostrar que tem referência, que tem texto, que tem artista, que dá pra gente buscar mais referências aí para esses materiais? Então, aqui eu vou puxar saco um pouco dos nossos alunos. Mas pode puxar. Porque eu sempre converso com eles no chat, né, quando a gente tem live, e eles têm muita produção, e às vezes uma produção tradicional, por exemplo, a cerâmica, né, que você tem como fazer uma escultura 3D pelo computador, mas a pessoa faz na produção manual mesmo. Ainda assim, eles já estão preparados para ir lá, tirar uma foto, divulgar, e tem essa preocupação, inclusive, de outras áreas, tipo, eu sou dentista e eu tenho que gravar vídeo na internet, começamos, né, tá nesse nível. Mas eles estão preparados para isso, porque eles sabem o que fica legal, como que eles organizam o feed deles. Tem vários sites que você é uma espécie de rede social, só que você vende também o seu trabalho. Então você coloca lá, por exemplo, fiz essa ilustração, tá à venda para colocar numa estampa de blusa. Então tem tanto a divulgação do trabalho como artista e também tem a venda, né, que a gente foca bastante, principalmente no bacharelado aqui, que é da gente trabalhar como artista mesmo. Então eles estão muito por dentro e, mais uma vez, puxando o saco, eles sempre falam que eles estão produzindo, eles mandam às vezes no Instagram, eles mandam os números de grupo para eles mandarem as referências. Eu acho que o Instagram virou uma vitrine, né, pra galera de artes visuais, Uhum. então imagino que seja maravilhoso. Sim. Porque é negócio de portfólio, eu lembro que quando eu comecei com a internet, pra mostrar alguma coisa, quando pedia era um sofrimento. Então onde eu vou pôr, que site eu vou pôr pra mandar, e que eu vou pra onde, esse transfer tem que fazer no Photoshop. Hoje não, o Instagram vende tudo, né? Ô, professor, e a gente ainda sai daquele lugar que o artista, ele fica esperando uma inspiração, né? Que ele só funciona quando a ideia vem. E no curso de artes visuais, a gente fica esperando essa ideia vir? Ou não? Vai ter que colocar em prática mesmo, vai ter que estabelecer um prazo, enfim, para fazer essas entregas. Como que funciona? Então, a gente tem as entregas com prazo mesmo de trabalhos, só que às vezes eles estão, novamente, né, no chat, eles falam, nossa, eu tô com dificuldade de fazer alguma coisa. Eu falo, gente, dá uma pausa, vê qual que é a proposta da atividade, por exemplo, a gravura. Então, a gente vai ter que pegar ali no físico mesmo, fazer a parte de você fazer a gravura em si, imprimir. Eu falo, gente, dá uma pausa, vai lá, volta, depois você lê a atividade de novo e daí geralmente funciona. Aí eles falam, nossa, realmente, eu tentei depois e saiu, mas a gente tem sim os nossos prazos. Mas eu acho que é bem tranquilo e eu sinto que no curso de artes visuais a gente gosta muito de fazer as coisas. Por exemplo, eu sou muito mais a história da arte. Mas mesmo assim, na graduação eu gostava de fazer pintura, gostava, sabe? Agora, hoje em dia, eu tô mais longe disso, né? Fico mais na teoria. Mas... Ó, a professora falou que ela fazia pintura, era uma criança das artes. Era pra ver, ela pintou cabelo. Pois pintou a unha. Fazendo arte total. E você era uma criança das artes? Nossa, eu era bom, hein? Você era arteiro? Eu era arteiro. Mas Acho você que eu sou ainda. Mas você gostava de desenhar?
Fazia Gostava, amarelinha não sei, na rua? Não sei desenhar muita coisa, não. Eu sou meio ruim, mas eu sempre amei essa parte de tudo que envolve tinta, cor. Eu sempre fui desse lado. Sempre gostei bastante, assim, de atividade de escola mesmo, na época de escola. Nossa, quando tinha aquelas gincanas que tinha que fazer, enfeitar as cores. Sempre foi muito participativo. Sempre gostei. Acho que também tem um pouco disso, né? Pro lado de internet, essas coisas que eu fui. Você tem que ter essa criatividade. Eu acho que um pouco dessa criatividade já vem lá de trás, já. Tipo, tem amigos meus que até hoje, amigo de infância, de escola, assim, que, pô, era só ia parecia que só ia pra escola pra jogar bola. E até hoje eles estão envolvidos com o esporte, foram pra educação física, essas coisas, viraram personal, professores de escolinha de futebol, essas coisas. E eu fui pela internet, eu era dessa galera já do fazer... Como que era a matéria que tinha na escola? Educação artística. Educação artística, né? Educação artística, claro. Aí era artes, educação artística, essas coisas todas. Eu já era mais desse aí, já não, tipo, gostava de... Nossa, época de Copa, então. Em 2006 eu tava morando no Rio. Nossa, o que eu pintei de rua. É? Eu tava morando no Rio de Janeiro, na tragédia de 2006. Porque podia ter ganho, eu tava lá. Eu sei não. Eu acho que foi... Porque é outra energia, mas putz, o que eu pintei de rua, a atividade da escola que a gente fez, que tudo envolvia cor, essas coisas, nossa, foi absurdo. Tenho muita memória disso. A gente fez uma brincadeira no começo do episódio, mencionando que se o trabalho tivesse sido feito por professoras ali das séries iniciais, certamente ia ser um trabalho muito bem feito. E a gente está numa crescente onde as artes visuais, elas são muito exploradas nas mídias, né, em rede social, enfim. Mas no curso de artes visuais, a gente ainda tem a parte manual, professora? Ou as pessoas estão presas no computador e ali nos eletrônicos? Não, a gente tem, sim. A gente tem as disciplinas que a gente chama de disciplinas tradicionais, né? A gente tem a parte, se você é da licenciatura, a gente tem a parte das disciplinas de educação, para você aprender mais na sala de aula. A gente tem a parte da história, da arte, a gente tem a parte digital e tradicional. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o desenho. A gente tem o incentivo do desenho físico, que você vai usar na atividade tal lápis grafite, você vai usar giz pastel. E a gente tem também a parte digital. São, geralmente, disciplinas mais específicas. Então, essa daqui é a ilustração digital. A gente tem ilustração tradicional. Mas, a gente tem esse incentivo. E a gente sempre adapta, né, para o nosso aluno, pensando que material que ele tem disponível. Então... Com esse avanço tecnológico, você acha que o manual está ganhando um pouco mais de valorização? Porque tem um amigo meu que, putz, ele é artista. Ele faz jaqueta personalizada, essas coisas, tudo à mão. E o trabalho dele está sendo muito valorizado por conta disso, né? Porque hoje em dia, né, um aplicativo ali, 3 palavras, o famoso prompt, né? Sai uma arte lá, sai um desenho, sai alguma coisa. Então, você acha que o manual está sendo mais valorizado por conta disso? Sim, eu acho que na história em geral da sociedade, mas principalmente na história da arte, é literalmente isso. A gente tem um movimento que foca muito numa coisa, por exemplo, barroco, né? Muita informação, aí a gente vai para outro movimento que tira naquilo. Por exemplo, uma coisa muito explícita, num tempo muito curto, é o concretismo e o neoconcretismo no Brasil. Que eles estavam ali, tem até um neo no nome, mas um contrasta o outro. Tem alguns princípios e contrasta. Então, eu acho que hoje em dia teve tanto essa parte digital, tanto essa parte de produzir, por exemplo, com prompt, que agora tá voltando essa valorização. E não dá nem pra ficar surpreso, porque é literalmente assim, a gente observa a história da arte, a história da sociedade em geral, sempre acontece isso. A gente parece que a gente fica com uma falta, e aí fica em alto de novo, e daí depois vai voltar ali. Então, a gente tá nessa transição aí de voltar pro manual, eu acredito. Tô vendo que você vai fazer curso de artes visuais mesmo, não vai ter... Eu tô muito forte para artes visuais. Eu acho que não vai ter como fugir do curso de artes visuais. E, vou jogar aqui um mito ou verdade. Isso é bom, hein? Pra professora pensar. Ou você vai responder na lata? Responde na lata. É mito ou é verdade? O artista nasce ou o artista é o resultado de uma sequência infinita de exercícios de repetição? Eu acredito que seja na sequência infinita de qualquer coisa na vida. Qualquer um pode desenhar? Eu acredito que sim. Qualquer um pode virar um talento de vídeo, assim, de edição? Qualquer um. Se você tem um incentivo desde criança, você tem ali as estruturas, literalmente o incentivo, falou da saúde mental, né, esse incentivo da família, você com certeza tem um trajeto muito mais tranquilo do que ter essa ideia do dom, né, que a gente tem, do talento. Eu acredito sim que todo mundo tem essa possibilidade. O Japão tá com um projeto, voltando a falar de futebol, esqueci o nome agora do projeto, que é uma questão de pegar crianças, começar a treinar elas numa intensidade estudada de habilidade para tornar grandes jogadores. E a gente tem o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Tipo, ele mesmo fala, né? Ele não era o melhor, aquela coisa do dom, igual o povo fala do Messi, enfim. Foi dedicação, foi treino, eu vou ser o melhor do mundo, e ele chegou a ser, né? Mas eu acho muito interessante essa questão dessa pergunta, porque o do Japão, você vê a evolução. O Japão nunca foi um país muito assim, né, de habilidade na parte do futebol. Só que a gente sabe da cultura, né, dos japoneses. São bem, né, eles são bem rígidos, não, mas sistemáticos, disciplinados. E agora eles estão no futebol. Acho que foi também questão de evolução cultural que o futebol traz.
desde o comecinho das criancinhas lá treinando, então tá vindo um jogador muito louco aí, que vai dar trabalho, hein? Japão vai... meu pai, se a gente já tá tendo trabalho agora, Tá. imagina. Vamos fortalecer a base, gente. Vamos isso. fortalecer a base. E já que falamos, né, já que trouxemos aí a ideia da base, a construção cultural e artística de uma criança, ela depende de um adulto, né? E assim, esse adulto, ele vai transferir aquilo que foi referência para ele. Então, se ele não lê um livro, se ele não tem o hábito de ir em museu, se ele não tem boas referências artísticas, essa criança também não vai ter aquele repertório artístico. Sim. O repertório artístico é possível ser construído dentro do curso de artes visuais? Sim, com certeza. Mas só dando um gancho nessa parte que você falou da família, eu acho que além de não ter apresentado, tem essa questão de às vezes apresentar, por exemplo, um artista, mas uma situação ruim. Você tá ali associando com a sua família de uma forma ruim, então às vezes você até tem contato, mas você absorve de uma forma que não é legal. Então, no curso de artes visuais, a gente tem justamente essa reescrita dessa história, ou essa aprofundação do conhecimento mesmo dos artistas. Professora, quem chegou agora, já para não ficar perdido, estamos falando sobre artes visuais, mas aí fazendo contextualizando com a cultura americana e também a abertura dos eventos da Copa que aconteceram no último fim de semana. E os Estados Unidos, ele é popularmente conhecido aí, fora pela parte política, que não tem como a gente negar, mas também como uma cultura de consumo. De que forma que isso atinge as artes? Então, a gente pode pensar que um movimento muito forte foi a arte pop, né? Pop art, que fala justamente dessa parte do consumo. Ela é toda várias imagens que são reproduzidas. Aquele quadro que tem, uma lata de molho de tomate, isso é pop art? Andy Warhol, sim. Boa. Porque é justamente nessa lata do consumo, que é um tomate, uma sopa, né? Que tem nas prateleiras dos Estados Unidos, e isso se tornou arte, porque colocou como arte, né? Então, mas espera lá, é uma arte enlatada, ou seja, é uma arte que se aplica para todo mundo. É Sim. tudo igual. Sim, tudo Pronto, igual. definimos. É por isso que todo Produção. mundo tava branco. É Todo isso. mundo tava de roupa branca na abertura. Ah, professora. Não, tá vendo a diferença que faz? Achamos o ponto. Achamos o... Professor. E foi na cultura dos Estados Unidos, a arte pop, ela é um marco mesmo. Então, a gente tá ali, com certeza, tem essa influência. Acabamos Aí. de validar isso. Agora a gente já entendeu aí, ó. Você que só achou que era uma apresentação, Que só tava todo mundo de branco, professora Bianca trouxe isso. Ué, mas espera lá, todo mundo de branco tem a Anitta? dá alguma coisa meu ali, bem. tava... Se bem que você sabe, né? Eu sou fã da Joelma. Professora, vamos lá. Eu estou assistindo aqui o nosso podcast, além de entender um pouco, de perceber que aquele desenho que eu fico fazendo enquanto eu tô conversando com alguém no telefone é arte, que o vídeo que o Vitão produz é arte, que aquilo que foi feito na abertura é arte. Sim. Quero ser um artista visual. Você estava comentando nos bastidores que existem possibilidades de ir para uma licenciatura e para um bacharelado. Então, vamos explicar aí nos detalhes o que é a licenciatura e o que é o bacharelado. Ok, vamos lá. A licenciatura, ela é focada na educação. Então, por exemplo, a gente tem o curso de artes visuais. Na licenciatura, vai ter um foco a mais em disciplinas da educação. Então, você saber a história da educação, teóricos da educação, como se portar em sala de aula. A gente tem o próprio estágio que você tem que ir em sala de Para aula. ser professor, então? Pra ser Vamos dar um resumão que é para ser um Isso. professor. Então, se você quer participar na próxima Copa, sendo um comentarista aqui no Mesa Isso. Triangular, dá tempo de começar a fazer um curso de artes visuais. E terminar, sim. Bacharelado. O bacharelado, você não vai ter essa licenciatura de você ir para a sala de aula. Então, você vai ficar mais na parte teórica, na parte prática, de como produzir as artes. Você vai ter esse embasamento, você vai poder ter essa ligação com outras áreas, com o próprio design gráfico, né? Tem muitas pessoas que querem fazer os dois cursos, ficam na dúvida de qual curso fazer. A gente faz artes visuais, tá bom, gente? Então, a gente tem justamente essa parte do embasamento das técnicas, a própria experimentação, né? Por exemplo, hoje em dia, eu não uso mais nada, não faço nenhuma produção, mas foi tão legal esse processo de fazer. Então, se você trabalha, por exemplo, com ilustração digital. Às vezes você vai aprender numa disciplina que você também gosta da parte prática, da parte física. Então, a gente tem todo esse embasamento, que é diferente da licenciatura, porque a licenciatura tem... Também a gente faz essa experimentação, mas o foco é na educação. Então, se você quer ser professor, quer estar aqui daqui 4 anos, foca na licenciatura. Vai que dá tempo, vai que dá tempo. Vai que dá tempo. E ainda fazendo um paralelo aí com o curso de nutrição, de nutrição não, de gastronomia, é o seguinte... Enquanto um te ensina a receita, o outro te traz a prática dessa receita. Então, meu bem, faça o curso de artes visuais, porque vai ser uma sopa de muitos ingredientes que pode ter pintura, pode ter as mídias, que tá super em alta, né, professora? Tá, e outra, é uma tendência. Você precisa, até o seu pai, sua mãe, quem tá acompanhando aí o nosso podcast, precisa estar antenado no mundo das artes visuais, porque certamente vai ser tudo, né? consumido por isso, né, professora? Sim.
E tá em tudo. A gente mesmo sem saber identificar que a arte tá no nosso cotidiano, né? Principalmente quando a gente fala nas artes visuais, toda aqui a projeção atrás. A gente tem que lembrar também que temos as outras artes de dança, de música, mas o foco das artes visuais é muito impactante no nosso cotidiano, né? Da roupa Tudo. que a gente pensa em colocar Sim, pra sair, tudo. envolve tudo. Tudo, certo? tudo. Tudo é arte. Tudo é arte. Então já sabe, né? Todos os dias aqui no canal da Anhanguera vai ter aqui um episódio fazendo essa conexão de futebol, sociedade e arte. E pra encerrar, Vitão, vou te perguntar. Lá vem. Você é arteiro ou é artista? Eu sou arteiro. Arteiro? Eu sou arteiro. Eu acho que eu sou mais arteiro que artista. Boa. E você, professora, arteira ou artista? Mais artista, eu acredito. É? Por mais que eu não tenha tanta na prática atualmente, ainda assim eu estudo sempre a arte, todo dia tá envolvendo arte na minha vida. Então acho que de certa forma, por mais que eu não esteja lá pegando lápis, pegando a tinta, eu tenho isso daqui na minha alma de artista. Então, E você? Eu? Vai escapar, não? Eu sou artista, arteira, serelepe. E quero agradecer a oportunidade aqui da Anhanguera de dar esse espaço para que a gente fale de futebol, fale de arte, fale de artes visuais e te convidar para estar sempre aqui conectado, assistindo aos episódios. Vitão, sua parte. Pra você não perder nenhum, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Professora, muitíssimo obrigada. Continue sendo artista e quando você quiser ser arteira, Opa. bora colar com nós. Vem com nós que nós te ensina. Tchau. Valeu, gente.